Olá pessoal, bem-vindos a mais algumas dicas para o Enem 2016 aqui no canal Tudo Aulas, componente curricular de História, professora Giza Angeli. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a Idade Média, mas especificamente sobre o feudalismo. O feudalismo, então, ele é uma organização social, econômica e política, tá? Ele mudou a forma de se relacionar, de se agir dentro da Idade Média, tá? E o que caracteriza um feudo, o feudalismo, tá? Com a crise do Império Romano, as invasões bárbaras e as crises, comerciais e das cidades, as pessoas começaram a migrar dessas cidades para o meio rural. Tá? Tanto os nobres começaram a se organizar nesses meios, como a própria população mais pobre. Né? Como a população mais pobre não tinha meios de se proteger desse período, com essas invasões e com essas guerras, elas buscaram refúgio então com esses senhores, com esses nobres, numa organização que foi conhecida como o feudo. Tá? Então nós temos o senhor feudal, com toda uma estrutura de terras, de espaço e até de próprio poder militar, e ele coloca então em estado de servidão as pessoas mais pobres, que não teriam como se proteger nessa época. Então eles estabelecem uma relação de servidão, entre a população e esses senhores do feudo. Então como funcionava? Esse senhor, em troca de moradia, ele cobrava taxas, como é que a gente pode dizer? Ele cobrava três formas, de que esse servo ele deveria devolver a esse senhor. Então, uma dessas formas era a talha, que tudo que ele produzisse na terra, 50% mais ou menos, metade, deveria ser entregue ao senhor do feudo. Nós temos também a corveia, que são dias de trabalhos gratuitos que o servo tinha que fazer ao seu senhor, manutenção de alguma coisa das moradias, dos espaços, ou até de trabalhar no próprio espaço de terra, do senhor, que não tem nada de relação do servo, então é só um espaço dele. E nós temos também a banalidade, que ele cobrava algumas obrigações pelo uso do servo das suas instalações. Então ele teria que cobrar, ele era cobrado, de algumas obrigações que eles tinham que ter dentro daquele espaço, porque eram utilizados, ele se utilizava daquele espaço do feudo. Lembrando que nessa época o feudalismo ele se coloca como um poder descentralizado. Tá? Por quê? Porque os reis eles não tinham o poder, eles não tinham o controle que tinham antes e vão ter mais para frente dos territórios, tá? Vindo essa nova organização que está se dando dentro do território. Então, os senhores feudais, dentro dos seus espaços, eles conseguiam se organizar politicamente, e comandar essas pessoas e esses tratados de servidão. Nós tínhamos servos livres, que poderiam andar entre feudos para trabalho, porém a grande maioria era servos que estavam ligados por contrato naquela terra e dificilmente sairiam, não poderiam sair porque tem um contrato com o seu senhor, estabelecendo essa relação, de servidão, que não é uma escravidão, mas nessa organização é muito parecida, mas não é. É uma forma de um contrato entre o servo e o seu senhor, tá? Nessa época também nós temos a organização social baseada no clero, no clero e nos nobres, como na ponta da pirâmide, e nós temos os trabalhadores livres ou não depois. Tá? O clero tem um poder centralizado, então ele consegue gerir e organizar as pessoas em sua doutrinação, ele consegue isso, então até com os senhores feudais, então ele estabelece sim um poder muito maior até que os próprios reis nessa época. Tá? Temos os nobres, que são os senhores feudais, então eles se constituem em cidades, se organizam em pequenas vilas, o feudo pode ser tanto uma pequena vila como pode ser uma estrutura de várias vilas que se ligam dentro desse senhor.
Então, mas a questão é que o poder é descentralizado, né, da figura desse senhor, né, do senhor feudal, e a igreja influencia, assim, como um poder mais centralizador dentro dessa região da Europa, né? Outra relação que é importante a gente estabelecer nessa época do feudalismo era a de vassalagem, né? Que era a troca, né, um contrato entre senhores, né, que um cedia terra para o outro e o outro também deveria pagar em forma de recursos. Lembrando que não existia comércio nessa época, né, tudo que vinha da forma de se organizar e de sobreviver das pessoas vinham desse feudo e dessa organização de subsistência. Então, raramente se tinha uma organização de comércio. Isso acontece mais para frente, não agora, nesse primeiro momento, dentro do feudo. Então, isso era sempre muito esses contratos como subsistência. Não tinha comércio, não tinha relações entre países nessa característica feudal. E a vassalagem vem como isso, né? Essa troca entre os senhores. Então, o senhor, o nobre, ele não era servo, ele não tinha um contrato, ele não tinha esse contrato como servo, né? Essa obrigação, mas ele tinha um contrato com outro senhor e ele deveria pagar impostos. Isso não quer dizer que ele está nessa relação de servidão, porque essa relação de servidão é aquela que a gente falou no primeiro momento. Essa é uma outra, é uma relação entre os nobres. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, dá um like, espero que vocês estejam estudando. Esse período é um período muito longo, então eu quis dar bem a ênfase na estrutura de organização entre as relações, né, dos senhores com os servos e a organização hierárquica, que eu acho importante para a gente entender o que acontece na Idade Média, né? E qualquer coisa, deixe nos comentários, né? Teremos mais aulas. Espero que vocês estejam gostando, tá? Bons estudos a todos e até mais!